Bonjour a todos, bem-vindo nesse novo vídeo onde vamos ver o uso de cada tempo no passado em francês. Existem 5 tempos principais do passado em francês aos quais podemos acrescentar o passado recente. Então temos le passé récent, que é tempo pseudo-verbal. Temos le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, le passé simple et le passé antérieur. Vamos ver o uso de cada tempo como exemplos. Começamos com le passé récent. O passado recente em francês é usado para descrever uma situação que acabou de acontecer. Exemple, je viens de prendre mon petit déjeuner. Je viens de prendre mon petit déjeuner. E o verbo venir ao presente mais o infinitivo do verbo a conjugar. Em português será o verbo acabar. Acabei de tomar o meu café da manhã. Je viens de prendre mon petit déjeuner. Vamos ver dois outros tempos do passado. L'imparfait e le passé composé. L'imparfait é usado para descrever situações gerais que não são necessariamente delimitadas no tempo. De fato, é usado principalmente para descrever o cenário e expressar uma ação habitual que é repetida no passado. Por outro lado, o passé composé será usado para expressar uma ação pontual e mais delimitada no tempo. É principalmente uma ação concluída em que a duração da ação é muito mais precisa e definida. Em geral, descreve eventos que não se repetem, que não são comuns. Vamos ver um exemplo. Quand François est sorti, passé composé, il faisait beau, imparfait. Quand François est sorti, il faisait beau. Quand il était petit, il regardait, imparfait, souvent la télévision. Et justement, hier, il a vu, passé composé, une émission de son enfance. Quand il était petit, il regardait souvent la télévision. Et justement, hier, il a vu une émission de son enfance. Agora vamos ver outro tempo. Le plus que parfait, ou mais que perfeito. Le plus que parfait é tempo composto do imparfait. Serve para marcar uma anterioridade em comparação com outros tempos do passado, em particular o tempo imparfait et passé composé. Exemple, je lisais un livre que j'avais reçu pour mon anniversaire. Je lisais un livre que j'avais reçu pour mon anniversaire. Devo ter recebido o livro antes de lê-lo. A antecipação está marcada. J'ai lu le livre que tu m'avais conseillé. J'ai lu le livre que tu m'avais conseillé. Penúltimo tempo do passado, le passé simple, o passado simples. Esse tempo substitui o passé composé na língua literária escrita. Romance, história, fábula. De fato, cria uma sensação de estar fora de sintonia com a realidade. Exemplos. Au dernier moment, toutes les voiles s'abaissèrent et le navire s'avança d'une manière presque insensible. Au dernier moment, toutes les voiles s'abaissèrent et le navire s'avança d'une manière presque insensible. Você sente imediatamente que está dentro da estrutura do romance. Pode notar que é possível usar o passé simple oralmente, quando, por exemplo, uma história é contada para crianças. E agora, último tempo do passado em francês, le passé antérieur. Le passé antérieur é o tempo composto que corresponde ao passé simple. É usado para marcar uma anterioridade em comparação com o passado simples. Exemple, il quitta la maison une fois que Jean fut parti. Il quitta la maison une fois que Jean fut parti. Jean foi embora antes e depois ele sai de casa. Também nesse tempo, como o passé simple, é usado na língua literária escrita para as histórias, a romance, a fábula. E voilà, é tudo por esse vídeo. Espero que esse vídeo ajudou você a entender mais como funciona o passado em francês. Para qualquer dúvida, deixa nos comentários. Responderei o mais rápido
possível. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um pequeno like e de se inscrever no meu canal para receber os próximos vídeos. E voilà, muito obrigado, tchau!